Hoje é dia 12 de janeiro, o RF News já está no ar e você vai conferir daqui a pouco. Mandantes de rebeliões em presídios de Manaus são transferidos. Presidente, houve proposta sobre criação de Ministério da Segurança Pública. Nós não podemos conviver com tanta violência. Febre hemorrágica deixa 28 mortos em Minas Gerais. A incubação dela é de 2 a 5 dias. Procon investiga a cobrança irregular de planos de saúde por serviço de ar-condicionado. É injusto, é ilegal. IBGE aponta que a inflação tem desacelerado no Brasil. O IPCA avaliou 6,29% no ano passado. Os detalhes ao vivo no RF News, que volta em 2 minutos. De volta ao vivo com o RF News, 12 horas e 4 minutos. E o empresário que foi sequestrado na Grande São Paulo passou 15 horas nas mãos dos bandidos. Entre os criminosos estão menores de idade. O empresário de 36 anos tinha sido sequestrado em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, quando voltava de carro para casa. Ele ficou 20 horas no cativeiro. A vítima foi abordada por 4 suspeitos. 2 foram embora com o carro dele, enquanto os outros colocaram um homem em outro carro e seguiram para o cativeiro. A família acionou a PM assim que deu falta do empresário e também informou que os cartões dele estavam sendo usados para fazer compras. Os produtos foram recuperados pela polícia. Havia calçados, roupas, bolsas. Os PMs chegaram ao cativeiro depois de abordar 4 adolescentes de 15 anos nesse carro roubado de outra vítima. Ao ver o valor das compras, os investigadores desconfiaram e os menores confessaram que havia um refém. Ao chegar no cativeiro, a polícia foi recebida a tiros. O empresário foi libertado, mas os homens que guardavam o local fugiram. Os documentos e objetos roubados de outras pessoas também foram recuperados. A quadrilha era procurada há 5 dias por vários assaltos na zona sul de São Paulo. Vítimas foram à delegacia e reconheceram os suspeitos. Foi aí que uma mulher maior de idade também foi presa por envolvimento nos crimes. Ela veio aqui ao Hotel 101 para acompanhar a apreensão aí de um dos parentes dela, que era um dos menores que estava sendo apreendido aqui. Então, a vítima, ao avistar essa maior, reconheceu de imediato, sendo uma das autoras aí de um roubo em data anterior também. No ano passado, o número de sequestros no estado de São Paulo cresceu ao longo do ano. Foram 6 no primeiro trimestre, 8 no segundo e 9 no terceiro. A polícia procura agora outros membros da quadrilha. Presos considerados os mandantes do massacre no presídio de Manaus foram transferidos. Foi em um caminhão-baú que os presos foram levados até o aeroporto. O veículo foi escoltado por terra e também pelo ar, por um helicóptero da Polícia Civil. Todos os 17 presos são considerados mandantes da rebelião, que resultou na morte de 56 detentos no dia 1º de janeiro. Cada um deles estava acompanhado por um agente penitenciário federal. Daqui do aeroporto, eles seguiram para outros estados. Uma parte desembarcou no Aeroporto Internacional de Campo Grande. O restante deve ficar em uma unidade no Rio Grande do Norte, na penitenciária de Mossoró. Entre os transferidos estão Márcio Ramalho Diogo, o Garrote. Ele é apontado como um dos líderes de uma facção criminosa no estado. E aparece nessa foto que teria sido tirada logo após a chacina. Outro é o Florencio Nascimento Barros, o Marabá. É um dos que faziam a negociação com os policiais militares durante a rebelião. A Ordem dos Advogados do Brasil pediu a suspensão do contrato da empresa que administra algumas unidades prisionais do estado. A denúncia é que, mesmo sem licitação, a Humanizare continua à frente das penitenciárias. A OAB aponta dano financeiro ao Estado e ineficiência da empresa na prestação de serviços. E o presidente Michel Temer voltou a falar sobre a crise nos presídios e ouviu os pedidos sobre a criação de um Ministério da Segurança Pública. Durante reunião com os ministros do Núcleo de Infraestrutura, Temer voltou ao tema da crise nos presídios e agora classificou as chacinas promovidas por facções criminosas de matança. Eles têm até
preceitos próprios. E, para surpresa nossa, até quando fazem aquela dolorosa matança, né, o fazem baseado em códigos próprios. Então, esta é uma questão que ultrapassa os limites da segurança para preocupar a nação como um todo. O presidente também recebeu integrantes da chamada Bancada da Bala do Congresso. São deputados ligados ao setor de segurança pública. Eles defendem a criação de um ministério para enfrentar a crise atual, inclusive a penitenciária. Nós não podemos conviver com tanta violência e não ter uma instituição focada no assunto segurança pública. Não gerará nenhuma despesa. É pegar a Secretaria Nacional de Segurança Pública e transformá-la no Ministério. O ministro da Justiça, presente à reunião, foi contra. Para Alexandre de Moraes, o novo ministério esvaziaria a pasta da Justiça, além de provocar mais gastos em plena fase de ajuste fiscal. Temer não disse não aos deputados, pediu mais dados técnicos, mas deve engavetar a ideia. No início da noite, por meio do porta-voz, o presidente comemorou a redução da taxa de juros anunciada pelo Comitê de Política Monetária. A decisão do Banco Central, que delibera de forma independente, respalda a convicção do presidente Michel Temer no sentido de que estão dados os elementos para uma retomada do crescimento econômico e da criação de novos empregos ao longo do ano. E a situação que caminha a segurança do país, violência generalizada pelo país todo, pelo Brasil todo, é mais do que dever das autoridades tomarem uma decisão e criar aí estratégias para conter tudo isso. E voltamos com as notícias e para falar sobre uma doença que preocupa. Não para de subir o número de casos de febre hemorrágica na região leste de Minas Gerais. Doença causada pelo vírus da febre amarela. Todos os casos aconteceram em regiões de reservas ambientais. 28 pessoas morreram só neste ano com sintomas da febre hemorrágica em Minas Gerais, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Todas na região leste, em cidades perto de reservas. O último surto de febre hemorrágica registrado no Brasil havia sido entre os anos de 1980 e 2004. Quando 339 pessoas morreram. Os primeiros casos da febre hemorrágica foram registrados em 1730 na África. No Brasil, a doença se manifestou primeiro em Pernambuco e na Bahia, em 1685. 900 pessoas morreram. A doença só foi controlada no país depois de muitas campanhas para combater os mosquitos transmissores, entre eles o Aedes aegypti. Isso tem que ser feito o ano inteiro. Todos os dias, todas as semanas, todos os meses, incansavelmente o combate ao mosquito. O médico explica que a febre hemorrágica tem um curto período de incubação, deixa a pele amarelada, causa fortes dores de cabeça e diarreia. O tratamento é de acordo com os sintomas do paciente, mas a doença pode matar rapidamente. A incubação dela é de 2 a 5 dias, aparecem sintomas, e aí desses sintomas até eles atingirem uma gravidade importante que possa levar à morte, demora mais uns 3 a 5 dias. Se o paciente não receber nenhum tipo de cuidado nesse período, ele está sujeito a óbito realmente em menos de 10 dias. Todos os casos estão na região leste, em cidades próximas a reservas. 300 mil doses de vacina serão encaminhadas para o Vale do Rio Doce, para imunizar a população. Para confirmar a doença, também é preciso analisar os animais. Nós só conseguimos detectá-las a partir do momento que você descobre algum macaco doente ou morto, que quando se vai investigar, faz a necrópsia dele, você detecta a presença do vírus. E a Secretaria de Saúde da Bahia registrou a morte de uma segunda pessoa que estava com sintomas da doença misteriosa que provoca dor muscular intensa e deixa a urina preta. Eulício de Santana Filho estava na lista dos 52 casos suspeitos da doença notificados pela Secretaria de Saúde do Estado. Ele morreu na última sexta-feira depois de apresentar os sintomas que vem chamando a atenção de médicos e pesquisadores. Sara, viúva do vigilante, que tinha 48 anos, conta que ele foi o único a apresentar problemas depois de comer um peixe na ilha de Taparica. Todo mundo comeu esse peixe, toda a família. Os amigos, e só que ninguém passou mal, só quem passou foi ele. Eulício e um outro homem que não teve a identidade revelada foram os 2 mortos notificados até agora pela Secretaria de Saúde do Estado.
mas os 2 óbitos ainda estão sendo investigados. Até o momento, a doença vem sendo tratada como mialgia aguda. Os casos começaram a ser registrados em 14 de dezembro do ano passado. E até laboratórios de fora do estado também estão trabalhando na análise dos pacientes que apresentaram sintomas. Os estudos feitos por este pesquisador da Universidade Federal da Bahia apontam para a contaminação por vírus, mas o nome da doença continua um mistério. Minha suspeita é que pode ser um paraecovírus ou um enterovírus. Eu estou entre esses 2. Mas, para isso, eu estou sequenciando, que o sequenciamento demora. Eu quero ver se até sexta-feira eu já tenho definido o nome real da minha suspeita. E agora a seca que castiga o sertão da Bahia. Animais morrem todos os dias de sede e a vida dos moradores dessas localidades não está nada fácil. Nunca choveu tão pouco por tanto tempo. São 5 anos de estiagem. Na Bahia, 60 cidades estão em situação de emergência. A história se repete em outros 700 municípios nordestinos. É a pior seca registrada na história desde 1910, quando teve início o monitoramento. Esse mapa da Agência Nacional de Águas mostra a região central do Nordeste em marrom, onde a seca é classificada como excepcional, a pior de todas, e atinge quase que completamente os estados de Pernambuco, Piauí e Paraíba. Algumas cidades não vêm uma gota d'água sequer há quase 2 anos. 70% do gado dos municípios atingidos não resistiu. Muito pouco da plantação foi adiante. A de Manoel brotou, mas não vingou. Uma tristeza só. Vivendo mesmo do dia a dia mesmo, do campo. A roça não tem nada? Nada. Não tem nada. Isso se emociona, hein? Muito. E tem família para sustentar. Para registrar a dificuldade, a dureza da vida no sertão, pegamos carona no caminhão do seu Edson. Todo dia ele corta uma dezena de estradas de terra em uma das regiões mais castigadas pela seca. O sofrimento do povo é muito grande. Além da dificuldade de água para eles beberem, para as necessidades de casa, os bichos também passando sede, entendeu? Viagem longa, levamos mais de 2 horas na poeira. No caminho vemos os estragos da seca. Isso aqui tá brabo, nunca vi um negócio desse. E a água do caminhão-pipa do seu Edson finalmente chegou aqui ao destino, que é a casa da dona Honorata. Os 9.000 litros aqui na cisterna, só que não é só para ela não. Outras 4 famílias que moram aqui na vizinhança também vão vir aqui pegar água. Que é para fazer comida, para tomar banho, para dar para os animais, para tudo. Só tem aqui, mais em lugar nenhum. E se todo mundo economizar, vai durar no máximo 1 mês. A água aqui é coisa rara. Dá vontade da gente chorar, buscar a Deus. Eu choro pedindo a Deus para ter misericórdia de nós e dos bichinhos inocentes, né? Quando a chuva vem, ninguém sabe. A única certeza é que até lá sempre haverá seu Edson no caminhãozinho azul, levando um pouco de esperança sertão afora. Bom, e você que está acompanhando o RF News, já curtiu a nossa página no Facebook? Está com o celular na mão, sentado no sofá? Aproveita para curtir então a nossa página, facebook.com/RF News. Rede Família vai aparecer exatamente como está aqui com aquela foto. Clicando em curtir, todo dia tem conteúdo exclusivo para você, como você está vendo as nossas matérias que vai ao ar aqui todos os dias. Você pode comentar, compartilhar, curtir e enviar também a sua foto enquanto assiste o RF News na sexta-feira. Amanhã, inclusive, tem o quadro Você aqui no RF News. Estou esperando, claro, a sua participação. E no Acre, uma mulher foi atingida por um poste. Coloca as imagens, produção. Ela passava pela via com uma moto quando, de repente, o poste caiu. Apesar do susto, ela teve ferimentos leves. A companhia de energia deve investigar o que causou a queda. Mas que perigo, hein? O jovem presa por roubar caminhonete debocha de situação na delegacia. Eu mostro já já, 12 horas e 25 minutos.
De volta e ao vivo para todo o Brasil, 12 horas e 29 minutos. Fique ligadinho aqui comigo no RF News até 1h da tarde. E veja agora o que um bandido em fuga fez com um carro roubado. Invadiu uma casa e quase provoca uma tragédia. Mãe e filha estavam no quarto quando o veículo entrou desgovernado. Elas sofreram ferimentos leves, ainda bem, né? O bandido foi preso e deveria agora pagar por todos esses estragos que vocês estão vendo. Bom, e você, quer sugerir uma pauta para a produção do RF News, enviar uma reclamação, fez uma foto, um vídeo interessante pelas ruas da sua cidade, por todo o Brasil? Anota agora o nosso WhatsApp para nos enviar essa foto ou vídeo, 19974148550. 19974148550. Você pode também mandar a sua foto enquanto assiste o jornal, com o seu nome e o nome da cidade também. Amanhã tem um quadro, você aqui no RF News. Estou esperando, claro, a sua participação. E ontem nós mostramos aqui aquele caso impressionante de uma jovem de 19 anos que roubou uma caminhonete e foi pega durante uma perseguição. Depois de ser presa, ela debochou da situação na delegacia. Morena, olhos claros, corpo escultural. Popular nas redes sociais com mais de 1.000 seguidores. Bonita e debochada. A ladra gata só aceitou dar entrevista sem aparecer por um único motivo: a vaidade. Porque eu tô muito feia. É, mas é bonita. Não agora. Agora não tá maquiada, não? Nem um pouco. As imagens da Polícia Militar mostram a perseguição cinematográfica. Era Stephanie Maciel Carneiro, de 19 anos, quem dirigia o carro, roubado 1 hora antes por ela e por outro criminoso. A gente tem as informações da vítima do roubo, que eram 2 pessoas, sendo ela uma delas, e teria sido utilizada a priori uma arma de fogo que também realmente não foi apreendida. Foi graças ao rastreador do veículo que a polícia conseguiu localizar a caminhonete roubada. A criminosa seguia pela BR-116 sentido a São Paulo quando percebeu as viaturas. Foi aí que ela acelerou fundo. De acordo com a polícia, chegou a passar os 150 quilômetros por hora, colocando em risco a vida de outros motoristas que trafegavam pelo trecho. O que ela não imaginava é que do alto, um helicóptero dava apoio às equipes. Ela foi fazendo um zigue-zague entre os veículos, né? Em determinado momento fez um retorno também. Pode ser algumas manobras ali bem arriscadas que a gente não viu, mas o que a gente conseguiu ver é que ela estava acima da velocidade realmente. A perseguição durou cerca de 10 minutos. Sem mostrar qualquer arrependimento, a criminosa afirma que só parou o carro porque não teve mais como fugir da polícia. Eu só parei por causa do helicóptero, porque senão não tinha parado. Não tinha parado, você tinha seguido? Sim. Stephanie foi presa e encaminhada à delegacia de Campina Grande do Sul. Ela foi reconhecida como uma das autoras, então foi feito o auto de prisão em flagrante daí por roubo agravado, porque ela teria feito esse roubo com um outro homem e utilizando uma arma de fogo. A arma usada no crime e o comparsa da ladra gata não foram encontrados pela polícia. A caminhonete roubada foi devolvida ao dono. Por trás da beleza dessa jovem de 19 anos, se esconde uma criminosa fria e cheia de deboche. Eu não tinha nada, não fiz nada, não prejudiquei ninguém. E ele já teve o carro dele de volta, então tá tudo certo. Agora vamos esperar a minha audiência hoje, que eu vou embora, certeza que eu vou embora. Tá confiante? Tô, tem que estar, né? Se fosse uma Ferrari? Não tinha me pego daí, não. Daí ia ter que pedalar pra me pegar daí. Tira sarro da justiça, né? As frutas consideradas exóticas parecem ter caído no gosto do brasileiro. Em vez de laranja e maçã, agora não é raro encontrar nas fruteiras lixia e pitaia. A lixia é uma das frutas que caíram no gosto do brasileiro. Se antes era de encontrar, agora tem em tudo quanto é canto. Bom pro Neymar, que compra toda vez que vem ao supermercado. A lixia é muito bom. Enfim, ela tem um sabor atípico, pra mim ela é exótica. E assim, ela é geladinha, você abre em natura, chupa ela, é maravilhoso. Sem contar os benefícios. A lixia ela é rica em vitamina C, que participa da produção de colágeno que dá a firmeza da pele. Além disso, é rica em alguns minerais como potássio, magnésio
importantes para a manutenção do nosso organismo. Nos carrinhos, as frutas do dia a dia têm dividido cada vez mais espaço com as exóticas. O kiwi amarelo também se popularizou. É mais caro, mas em compensação, bem mais doce que o verde tradicional. Ideal para comer depois das refeições. Ainda mais porque ajuda a absorver o ferro da comida. Tão cheio de vitaminas quanto é o avocado. Este tipo de abacate menor que está mais comum nos sacolões. Outra fruta que até pouco tempo era desconhecida e agora vem ganhando espaço é esta daqui, a pitaia. Além de chamar a atenção pela beleza, é gostosa e cheia de nutrientes. Ela tem 2 tipos, né? Dentro dela a gente tem a polpa branca e a polpa rosada, que é essa daqui. É uma fruta de baixa caloria, uma fruta que apresenta bastante fibras, um potente antioxidante, anti-inflamatório, que auxilia na saúde cardiovascular. Dá para consumir in natura ou em suco, como ensina a nutricionista. Basta bater com água ou água de coco. Quem sabe até fazer uma salada de fruta com todas essas delícias que acabamos de mostrar. Essa é uma das formas que a Gláucia consome a pitaia, fruta que só foi conhecer no ano passado, depois de ver com mais frequência no mercado. Eu não conhecia, eu nem sabia a existência dessa fruta. Eu fui no mercado aqui em São Paulo, comecei a olhar algumas frutas e a atendente mostrou, falou assim, por que você não experimenta essa fruta pitaia? Até achei o nome estranho. A partir daí eu comecei a procurar e aqui eu sempre encontro e eu acabo comprando. É melhor a gente consumir coisas saudáveis e que dizem que fazem bem pra gente, né? Então quanto mais coisas assim diferentes que façam bem pro nosso organismo, eu acho que é super válido. O IBGE divulgou a inflação que está desacelerando no Brasil. O difícil é fazer o consumidor perceber isso no supermercado. Por mais talentoso que o confeiteiro seja, não há açúcar que adoce o valor da compra. O preço está salgado. A gente faz aquela pichincha, né? Vai em um mercado, vai em outro, né? Então tem as possibilidades da gente fazer o orçamento e fechar no mês. Na hora de passar no caixa, todo mundo reclama. Mas segundo o IBGE, os preços desaceleraram. Em 2016, o índice oficial de inflação ficou dentro do teto previsto pelo governo. O IPCA subiu 6,29%, o menor resultado desde 2014. Com isso, o Banco Central viu espaço para reduzir a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual. Ficou em 13% ao ano. É uma tentativa de incentivar o consumo e reanimar a economia. Este economista calculou o aumento de preços de alguns produtos básicos do supermercado nos últimos 2 anos. O feijão, por exemplo, subiu 90% em 2015 e 2016, quase o dobro do valor. Se o feijão teve uma alta em 2 anos, 2015 e 2016, de acordo com os dados do IBGE, de quase 90%, o arroz ficou um pouco atrás, mas bem acima da inflação. Quase 30% mais caro em 2 anos. Essa variação acumulada aí nos últimos 2 anos também traz notícias boas. Tá aqui o nosso franguinho bom de todo dia. Vou até pegar 2, porque o preço está valendo a pena. Assim como ele, quem vai ao mercado pode também colocar no carrinho sem preocupação a carne vermelha. E o professor explica pra gente por que a gente pode encher o carrinho com tanta proteína. Claro, como nós dissemos no início, o IPCA avaliou 6,29% no ano passado. E as carnes subiram em torno de 3%. 3% apenas, metade do índice, de acordo com o IBGE. Então é um produto que naturalmente o consumidor passa a consumir mais. Os analistas acreditam que a inflação vai ficar ainda menor este ano. É o que espera a dona Maria Edilene, que tem se desdobrado para manter a despensa de casa cheia. A gente mexe de um lado, mexe do outro. Se der, leva, se não der, leva outra hora. Agora o alerta sobre uma situação absurda. Em Rio Claro, no interior de São Paulo, tem plano de saúde cobrando dos pacientes uma taxa pelo uso do ar-condicionado. Atenção, usuários de plano de saúde. Cobrar pelo uso de TV e ar-condicionado durante a internação é ilegal. A prática dessa cobrança indevida gerou multa em hospitais de Goiânia e fez vítimas em Rio Claro, no interior de São Paulo. A grande dificuldade que o DECOM tem hoje para autuar ou para tomar uma providência mais rígida em cima de hospitais que usam essa prática abusiva é a falta da especificação. O consumidor tem que pedir.
Eu estou pagando por uso de TV, de ar-condicionado, então eu quero isso escrito, porque ele paga o plano de saúde. E a partir do momento que ele pagou o plano, ele não tem que ter despesa extra, a não ser aquelas previstas no contrato dele. As 3 pessoas que fizeram a denúncia aqui no DECOM não quiseram gravar entrevista porque estão com receio de serem prejudicadas com o plano de saúde. O Instituto também ficou de mãos atadas e não conseguiu pedir o ressarcimento, porque no momento do pagamento constou apenas despesas extras, de um modo genérico, sem ter a especificação de que essas despesas se tratavam de uso de ar-condicionado e televisão. A própria justiça ela trabalha com prova, então ela tem que ter uma prova concreta. O que seria a prova concreta? A especificação do que está se cobrando. E os hospitais, numa esperteza, não especifica. Ele cobrança extra de quarto, apartamento, seja lá o que for. Nós já fizemos um comunicado ao Ministério Público a respeito disso. Estamos de olho para proteger e garantir o direito do consumidor. O consumidor precisa ficar atento porque este tipo de despesa já está embutido no valor do plano. O que for cobrado além é de direito pedir o ressarcimento. Isso é uma cobrança abusiva, é uma cobrança dúbia, a gente chama, ela é duplicada. O cidadão, o consumidor já pagou o seu plano de saúde, ele paga mensalmente, às vezes por 20 anos, 30 anos, então não é justo, não é direito, não é legal que ele tenha que pagar coisa extra para a questão de conforto. Lembre-se que plano de saúde, ele é reajustado anualmente e é caro. Então é injusto, é ilegal que ele pague taxa extra para ter o seu conforto. E os cuidados com alimentos na praia. Os detalhes daqui a pouco, 12 horas e 47 minutos. De volta e ao vivo para todo o Brasil, 12 horas e 51 minutos. Bom, você se preocupa com a qualidade dos alimentos que consome? Na praia, então, a preocupação deve ser redobrada, viu? Olha só os cuidados. Como resistir a um cenário como esse? Em pleno verão, época de férias, a praia é o destino de muita gente. Água, areia, diversão. Mas tudo isso dá uma fome. De tanto exercício no mar, dá fome, sim. Tá aí a importância de ficar atento aos alimentos que compramos. A família Batista veio unida a aproveitar o Guarujá. São atentos com o que é oferecido na areia, principalmente para a Sara. Aqui a areia bate na comida, então a gente traz mais coisa aqui de pacotinho mesmo, abre, come, fecha. O doutor Bactéria veio para ajudar na escolha dos petiscos. A primeira parada foi no carrinho da raspadinha. Colorida, geladinha, mas pode ser um perigo. Tem uma dica. Você vai fazer o seguinte, pega um pouquinho só de gelo e coloca em meio copo para mim, só de gelo, sem nada. A hora que dissolver, se a água ficar amarelada é que não é potável. O resultado do teste rápido foi aprovado pelo doutor e pela clientela. Seu Eustáquio tá? Obrigado, doutor. Aprovado? Obrigado. Milho verde cozido está entre as comidas favoritas do litoral. Muita gente adora. Afinal de contas, é leve e cai bem, combina com o calor. Na maioria das vezes a gente encontra os pontos de venda assim, ó. Panela com fumaça saindo, milho no fogo. Mas, doutor, mesmo assim, dentro da panela, desse jeito que a gente vê aqui, existe algum risco? Desse jeito não. Desse jeito não. Mas se por acaso ela estiver com pouca quantidade de água, o milho inclusive até para fora do nível da água e não saindo esse vapor, aí é muito arriscado, pode dar doenças alimentares, intoxicação, diarreia, muita coisa. É bom dar uma olhada nos talheres usados pelo vendedor. Achei muito limpinha, muito bem organizada. Agora na barraca do pastel. Repare que a Jéssica lava as mãos e os talheres. É ela quem prepara o alimento, mas quem recebe o dinheiro é o Beto. Além disso, tem mais detalhes a serem observados na hora de escolher a barraca de pastel. Repara, olha, não está saindo muita espuma, como se você tivesse colocado detergente, não está. E fundamental, não sai aquele vapor, como se estivesse saindo muita fumaça.
tanto espuma como fumaça, esse vapor, é característico de óleo velho, que pode ser até cancerígeno. O Ricardo foi confiante no pastel escolhido. Tá bem arrumadinho, acho que a gente pode confiar. A água de coco é ideal para enfrentar esse calorão. Tudo armazenado no compartimento refrigerado, conforme a recomendação. Aqui, o doutor dá mais dicas. Higiene do carrinho, aspecto aqui do menino bonitinho, protetor de cabelo, tudo arrumadinho. A higiene da faca também que vai cortar, que vai ter contato. E principalmente aqui, cadê o canudo? Cadê o canudo? Tá ali o canudo, olha. Se o canudo, olha, ele tá limpinho, tá fechadinho. A gente tem que olhar e ter certeza que vai, pelo menos visualmente, vai estar sem bactéria. O vendedor de queijo é aquele que a gente escuta de longe. É o queijo assado, é esse o queijinho. O seu Madruga prepara os espetinhos há vários anos. É cheio de cuidados para agradar a clientela. Quantos o senhor carrega normalmente? 4, 5 pacotes para não esquentar. O resto está no gelo, no carne de minha esposa do coco milhão na frente. Quer dizer, à medida que vai acabando... Vou pegando mais, abastecendo, para não esquentar, para não fazer mal, né? E aí, doutor Bactéria, essa estratégia ajuda mesmo? Então tem que ser mantido uma refrigeração, tem que ser mantido uma temperatura baixa e principalmente tem que ser um produto que é inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal ou Municipal. Tudo sob a devida supervisão. É só aproveitar os petiscos de verão, sem riscos. Uma arte marcial tem se tornado a queridinha, principalmente entre as mulheres. É que as aulas são conhecidas pela queima de calorias. Agora você vai saber mais sobre os benefícios do Muay Thai. Elas treinam pesado, sabem onde acertar cada soco e chute. Mas aqui a rival é uma só, a gordurinha a mais. O esporte promete emagrecer, definir e dar condicionamento físico. Claro que faz sucesso entre as mulheres. Foi onde eu encontrei um lugar que eu me sinta segura, que eu posso fazer o que eu gosto de fazer e, ao mesmo tempo, perder uma gordurinha. É mais para defesa pessoal, condicionamento físico, se eu precisar sair correndo ou precisar me defender. O Muay Thai ficou conhecido depois de se tornar o queridinho das famosas. A modelo Gisele Bündchen postou recentemente numa rede social uma aula com o professor japonês. A modalidade é o segredo das pernas torneadas da apresentadora Sabrina Sato. Além de ter ajudado a atriz Débora Seco a voltar à forma depois da gravidez. O Muay Thai é uma arte marcial que você trabalha o corpo inteiro, é um esporte completo. Você ganha tons musculares, você emagrece bem rápido. Cada aula gasta em média 1.200 calorias. A vantagem do esporte... E o RF News fica por aqui. Até amanhã, se Deus quiser.